Hello, olá, meu nome é Beiro de Castro Meteoro, nome artístico. Okay, hello everyone, my name is Malokaza. Olá meus amigos, daqui fala Evandro Pessoa, propriamente conhecido por Vandro Poster. Olá people, daqui é o Matrix Cassova. Olá pessoal, daqui é o Zebulon Cassova e nós somos os Cassova. Olá pessoal, eu sou o Senhor Reflexo, bailarino coreografia, sou de Angola. Como descrever o Kuduro em Angola? É muita felicidade e acima de tudo eu quero que todos vocês saibam que o Kuduro é algo nato daqui, é a nossa essência como dança e música. O Kuduro é tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Nós podemos fazer um Kuduro agora, tipo a filmagem da marcha. Já pode ser uma música, já pode ser um Kuduro, aqui pode ter um toque qualquer. Então, o Kuduro em Angola é nada mais, nada menos aquilo que nós respiramos, aquilo que nós vivemos, é o nosso cotidiano. Well, how I define Afrohouse and Kuduro. Kuduro, first of all, before we define it, people have to know that Kuduro started during wartime. So all the moves of Kuduro are not as soft and has so groovy as Afrohouse. And Kuduro has a lot of levels. So you're either dancing low, medium, high, and you're also doing jumping. And most of the moves from Kuduro requires character. You need to build the character when you dance. You need to be, it's either you'll be a doctor, you can be a frog, you can be an animal, you can be anything. So Kuduro is more like that. And the other thing, Kuduro is more, how can I say, not lyrical, but kind of, it's a very strong expression that you don't usually follow everything that the lyrics say. Usually in Kuduro, you go by the beat. So I'm talking about the foundation aspect. And Kuduro has a lot of influence of some of Congolese movements and also some of the hip hop movements in it, which were fused with some of our dances here from Angola. Now, I think that explains a lot what Kuduro is if you picture it, and you might want to think of Kuduro like the crump version. So you go as crazy as you can. Don't be shy to look silly. It is a dance, like we say here in Angola, unisex, because men and women can both do the moves each do. So there is no difference in gender when you're doing Kuduro. Para descrever Now, o Kuduro não precisamos de muita definição. O Kuduro é apenas alegria. O Kuduro é ritmo. O Kuduro é conexão. Porque só essas três informações, não é? Ou esses três detalhes que dei agora, é a maneira como se vive a dança Kuduro, com alegria, conectando-se com vários estilos e o ritmo, que é o mais importante, é aquilo que faz a beleza do Kuduro. O Kuduro é um estilo totalmente nacional, ou seja, é um estilo de origem angolana e é um estilo que representa Angola. Nós podemos falar que é a bandeira de Angola para o mundo lá fora. É o estilo na qual ele domina as multidões e é aceito em todas as partes do nosso país. Já consideramos sim uma cultura nossa, porque nós vemos em todos os cantos, já se dança e em todos os níveis, ou seja, a faixa etária, as crianças dançam, os jovens dançam e os mais velhos também dançam e o Kuduro é a nossa marca. Now, Afrohouse is more subtle, it's more slow, it's more footwork and upper body, not so much hips in Afrohouse in comparison to Kuduro, which you have a lot of hips movement. In most 90% of moves in Kuduro, there's always hip movement, but in Afrohouse, it's very different. And in Afrohouse, you gotta have a lot of groove, you gotta have a lot of style. You're always in a high level than in low level. Afrohouse also, as I said, requires a lot of footwork. Even though it's much slower and less aggressive than Kuduro,
the footwork is very fast, just like the footwork in Kuduro. So it might also depend from the beat, but just let you know that Afrohouse requires a lot of fast footwork. Now, Afrohouse also depends a lot of Kuduro, because some of the moves that we do in Afrohouse came from Kuduro, but not all of them. So it's easier for you to take moves from Kuduro to Afrohouse, but not from Afrohouse music to Kuduro. It's almost crazy. Now, there's another style that's coming from Afrohouse and not Kuduro, which is Samba Lakite. Now, Samba Lakite came under the umbrella of Afrohouse, which Afrohouse came under the umbrella of Kuduro. So Samba Lakite is rising. It's been around since 2016, and a lot of its technique is coming from Afrohouse. Diferença entre o Kuduro e o Afrohouse. Pronto, vamos aqui dizer. O Afrohouse é um outro estilo. O Afrohouse é um estilo da África do Sul. Portanto, o Afrohouse que faz em Angola, que muitos acham que é Afrohouse, na verdade é só uma evolução do Kuduro. Porque se formos a ver desde o início do Kuduro, começou na vertente em que hoje se faz o Afrohouse. Então, o Afrohouse só evoluiu algumas coisinhas na produção do beat e tudo mais, mas tudo faz parte da essência do Kuduro. Por isso é que hoje eu só digo Afrohouse para poder decifrar ou para poder separar a maneira que se dança hoje, porque senão tudo tem a ver com o Kuduro. Para mim, o Afrohouse é a evolução do Kuduro. Olha, falando do Kuduro e falando do Afrohouse, até agora existe uma política muito contraditória, porque uns afirmam que Kuduro é Afrohouse, Afrohouse é Kuduro, mas há quem diz que são estilos diferentes. Mas eu posso dizer que o Kuduro e o Afrohouse juntos têm semelhança, porque para mim às vezes criar um movimento de Afrohouse, eu tenho que ir lá no passado, e o passado não existia Afrohouse, existia Kuduro. Então eu acho que a gente só atualizou. Pegamos no estilo do Kuduro, atualizamos e conseguimos desenvolver o Afrohouse, mas juntos são a mesma coisa. Por um exemplo, se a gente colocar um beat de Kuduro, a gente consegue fazer Kuduro, consegue fazer Afrohouse. Se a gente colocar um beat de Afrohouse, a gente consegue fazer Afrohouse e também conseguimos fazer Kuduro lá. Então logo não há diferença.